Vamos ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 1. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, equipe. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvor hoje estava ungido, hein? Glória a Deus. Acho que é o Miguel. Glória a Deus. Atos capítulo 4, verso 1. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Se tem alguém sem Bíblia aí do seu lado, compartilhe a leitura com ele, com ela, para todos assim lerem e terem acesso à palavra de Deus. Aleluia. Todos aí comigo? Capítulo 4. Quem não está comigo ainda, diga misericórdia. Então eu tenho misericórdia de ti. Glória a Deus. Tenho certeza que você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Para nós é uma alegria ter você aqui celebrando conosco em nossa família, junto conosco. Glória a Deus. Atos capítulo 4, no verso 1. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. Vamos ler do verso 1 até o 31, tá bom? Então, preste atenção. Assim diz o texto escrito da palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Diga aleluia, aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai santo, ó Deus, a tua palavra é fiel, é digna, a tua palavra é espírito e é vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora a todo espírito imundo trevas foi enviado para que existir esta palavra, para que existir essa mensagem na nossa mente neste lugar. Em nome de Jesus, eu dou ordem agora que a todos os espíritos imundos camuflados e escondidos saiam do seu lugar agora e sejam amarrados em nome de Jesus. Pai, declaro que este ambiente está liberado para a sua palavra, liberado, Senhor, para recebermos do teu espírito, recebermos do teu ânimo e fé em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim comigo: eu creio nesta palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, porque eu creio, eu peço ao meu Senhor Jesus que me ilumines com o seu Espírito de revelação, de sabedoria, e haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está acionado? Ok. Glória a Deus. Nós lemos o texto da palavra Atos capítulo 4. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é como vencer o desânimo e a frustração. Mas aí você vai dizer: pastor, mas eu não vi no texto ninguém desanimado. É verdade. Justamente, eu fiz questão de ler esse texto com você, porque nesse texto não tem ninguém desanimado e nem frustrado. Mas eles tiveram uma situação para se desanimar e para se frustrar. Eu quero com você tirar lições e exemplos bíblicos desse texto da palavra de Deus para vencermos o desânimo e a frustração. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos os apóstolos, mais especificamente Pedro e João, pregando a palavra, e eles são presos pelos líderes religiosos da época, os profissionais religiosos da época, que eram os saduceus, os sacerdotes judeus. E eles são presos e intimados a não mais pregar no nome de Jesus. Agora, olha só a situação. Pedro e João estão crendo em Jesus, estão pregando a respeito de Jesus, estão convertendo, 5.000 pessoas se converteram nas células, nas casas, na igreja. Eles estão fazendo o que é a obra de Deus. E eles são presos, são intimados, são castigados ainda mais, mas Pedro e João se posicionam. Eles não se entregam diante da intimidação. Uma situação que para alguns aqui poderiam nesse momento se desanimar. Vamos lá, você teve encontro com Jesus, aí você sai daqui, se encontra com seus amigos, ou sai daqui, cruza aquela porta, pega o seu carro, de repente, se lhe acontece alguma coisa ali na esquina, você já perdeu o ânimo, perde a fé, você já começa a ficar em dúvida se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Alguns entram na igreja, entram nesse ambiente de fé, recebem a palavra de Deus, mas é cruzar a esquina, voltar para a sua casa, voltar para o seu trabalho, eles já entram em dúvida: será que é isso mesmo que eu quero? Olha o pecado, olha meu casamento como está, olha o meu trabalho como está, olha a minha família como está. Eles já começam a ficar em dúvida. Mas olha, presta atenção, essa frase eu tenho comigo, já venho dizendo ela, e quero dizê-la para você de novo, porque essa é uma verdade, um valor que eu quero ensinar para você. Deus, Ele muda você, mas não muda os seus problemas. Os seus problemas continuam os mesmos, mas você não continua a mesma pessoa. Essa é a diferença. Aqui o que aconteceu, Pedro e João já não eram mais a mesma pessoa. Pedro, lembra de Pedro? Aquele que negou Jesus.
Pedro foi aquele que falou: Jesus contigo, eu estou até o fim. Mas veio o galo, cantou 3 vezes, e Jesus estava sendo preso lá na cruz, e Pedro negou. Mas agora, numa situação de novo para Pedro, de intimidação. Então Pedro fracassou na primeira vez, mas agora ele não fracassou mais, não mais negou a Jesus. Pelo contrário, ele se posicionou com ânimo e fé. Mas antes de eu com você, de forma prática, eu vou dar para você algumas ferramentas de como se animar e vencer o desânimo e a frustração, pegando o exemplo aqui de Pedro e João. Mas antes de eu dar as ferramentas para a vitória, eu preciso falar para você o que é o desânimo, e como que o desânimo vem, e o que é a frustração, e como que a frustração vem. Nós precisamos primeiro fazer um diagnóstico, para depois dar o remédio. Não é assim que todo médico faz? Ele primeiro dá o diagnóstico, ele fala: ó, você está com essa doença, mas olha, toma essa bezetacil, penicilina que vai resolver. Então primeiro eu preciso falar o diagnóstico, para que talvez você, na luz de Deus, venha se identificar e permitir que a palavra de Deus venha trazer cura, restauração, ânimo e fé para você nesta noite. Você vai sair daqui hoje cheio de ânimo e fé, mesmo diante das circunstâncias, como cantamos: ainda que tudo diga que não, a voz do Senhor me encoraja. Então vamos aprender, mas antes, vamos ver a respeito da palavra desânimo. A palavra desânimo, ou desanimado no original, é a negação de animare. Desânimo é a negação de animado. Animare, está no grego, é de onde vem justamente a palavra ânimo. Então, o que significa animare? Dar alma, vida, movimento, coragem, entusiasmo e vivacidade. Então, o que é uma pessoa animada? É uma pessoa cheia de vida. O louvor hoje cantou animado, com vida, vivacidade. Agora, o que é o desanimado? Quando você olha para uma pessoa, quando se pensa assim, uma pessoa desanimada, o que vem à sua cabeça? Alguém triste, cabisbaixo, sem energia, sem vivacidade, sem sonhos, sem pique, sem vontade. Essas são as características de alguém que é desanimado. Alguém desanimado até também, ele começa a enxergar as situações de forma diferente. Olha essa figura, existem 2 tipos de pessoa. A primeira olha para o IP e diz: olha que IP bonito. O desanimado olha para o IP e diz: nossa, mas faz uma sujeira, hein? Tem gente que é negativa porque ele é um desanimado. Ele se entregou por desânimo. Ele está entregue à derrota. Mas Deus nos chama. Pois é verdade. Olha só, o que o desanimado está dizendo é legítimo, e é verdadeiro e é real. O IP, apesar de ser bonito, ele também faz uma sujeira, sim ou não? Mas o desanimado só enxerga o problema. O desanimado, ele só vê o problema. Ele só vê que é difícil, vai dar trabalho. Conhece alguém que fala assim? Ai, vai dar trabalho. Ai, não sei se eu vou conseguir. Vai dar tanto trabalho. Irmão, Deus nessa noite quer reanimar você. Se você tem sido uma pessoa desanimada, negativa, enxergando somente a sujeira, os problemas, Deus quer fazer você contemplar a obra da criação. Ele é o Criador, foi Ele quem te criou, foi Ele que te deu essa família maravilhosa, foi Ele que te colocou lá naquele trabalho, foi Ele que te colocou nessa igreja. Pastor, a partir de hoje sua ótica, sua visão, ela vai mudar. Olha só, usa uma outra ilustração. Se você pegar uma vela, já fez aquela experiência na escola, você pegar a vela e abafar a vela com um copo, o que acontece com a vela? Se apaga. Assim é o desanimado. Ele se abafa com a lógica e com o negativismo. É real. Então, quando você abafa a vela com um copo, você tira o oxigênio. Quando você se abafa com a lógica, com as circunstâncias, com o negativismo, você está abafando um sonho, você está abafando a luz do Espírito Santo que habita já dentro de você. Um tesouro precioso habita dentro de você, a luz de Deus habita dentro de você. Mas alguns, em virtude da circunstância, da lógica, do que é fato, estão infelizmente deixando apagar. Muitas pessoas estão com a chama apagada, com a alma morta, se entregaram ao conformismo e instalaram-se então um desânimo. Como resultado, ficam tristes, abatidas e deprimidas.
O significado de desânimo no dicionário é estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. Presta atenção em algumas frases de pessoas desanimadas. Pessoas desanimadas geralmente costumam dizer assim: olha, estou desanimado de ficar sozinho, todo mundo já casou e eu estou ficando para titio. Estou desanimado de procurar emprego, estou desanimado de ir trabalhar, estou desanimado da vida, eu queria ficar dormindo. Estou desanimado com a igreja, estou desanimado de criar meus filhos, só dão trabalho. Estou desanimado com o meu casamento. Mas perceba, se você for perguntar para esse desanimado, ele vai dizer para vocês justamente fatos, circunstâncias que são reais e legítimas. Mas ele está abafando a alma, abafando a vivacidade, abafando a luz de Deus. Eu tenho aqui ainda uma lista do boletim da Associação Brasileira de Saúde. A Associação Brasileira de Saúde colocou uma lista que traz um diagnóstico sobre pessoas que têm depressão. Olha a lista de pessoas que têm depressão. Isso baseado, a fonte é o boletim da Associação Brasileira de Saúde. Então nessa lista é apresentado como reconhecer alguém que está com depressão. Primeiro diagnóstico, desânimo. Desânimo é o primeiro diagnóstico. No topo da lista está o desânimo. O desânimo é a porta para a depressão. E aí a lista continua. Aí vem irritabilidade, ansiedade, medo, insegurança, isolamento, fadiga, indecisão, pessimismo, tentativa de suicídio e entre outros. A lista vai longe, mas ela começa com desânimo. Se você se encontra assim, desanimado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas Deus, Ele chama você para olhar a circunstância, olhar com os olhos da fé. Diga assim comigo: desânimo, nunca mais. Aconteça o que acontecer, sejam quais forem os problemas, mesmo que eu não veja nenhuma possibilidade de solução, o desânimo não me pega, pois maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Presta atenção, eu não estou falando daquele desânimo momentâneo e natural. Vamos lá. O que é o desânimo momentâneo e natural? Você está de boa e de repente lhe chega uma notícia triste, que algum parente ficou doente ou morreu. Obviamente, de imediato você vai ficar abatido. Isso é um desânimo natural, em virtude dessa circunstância. Vamos lá, você está trabalhando e oramos, acabamos de orar para que seja repreendido o devorador. Mas pode acontecer. Aí, de repente, você está lá no seu trabalho, você tem as suas responsabilidades em casa, mas amanhã, segunda-feira, você sai de um culto aqui abençoado, cheio de fé, aí amanhã vem um teste, e aí você entra no trabalho, e aí o seu chefe manda você ir para o RH. Quando manda você ir para o RH, o coração já vai acelerando. Porque notícia boa não é. Aí você já vai com o pensamento: ai meu Deus, e as contas para pagar, minha família, meu filho, blá, blá, blá. Aí vai lá, chega no RH e o chefe, o supervisor do RH, fala porque você está demitido. Como é que você vai ficar? Estou demitido, aleluia. Ninguém vai ficar assim, senão é um masoquista, né? Claro, você vai ficar abatido. Claro. Acabamos de contar aí o testemunho da Elise e do Luiz. Oraram. Por vezes eu via Luiz e a Elise abatidos quando acontecia lá o aborto espontâneo. Vinha um abatimento, vinha o desânimo da situação do momento. Mas passava aquele momento, logo se reerguia com a fé. Então, irmão, eu não estou falando desse desânimo. O que eu estou falando é do desânimo como estilo de vida. Como ótica espiritual, a pessoa vive desanimada e tem um desânimo que é trazido infelizmente, por circunstâncias, mas tem também desânimo que é espiritual. Tem desânimo que é espiritual. Agora, por onde entra o desânimo? Fernando, avança aí para mim, por favor. Eu não vou ficar desanimado porque o notebook não está funcionando. Olha só, o desânimo, como que ele surge? Algumas formas de como o desânimo surge na sua vida. Primeiro, o desânimo pode surgir em virtude do tamanho do gigante
que aqui gigante, leia-se gigante, problema. Algumas pessoas olham para o problema e, em virtude do tamanho do problema, se desanimam. Pegando novamente o testemunho do Elis, quando lá o médico falava, olha, vai ser difícil você gerar, porque a placenta não está se consolidando. Então o problema estava sendo apresentado, um problema grande, que poderia trazer um desânimo. Olhando para a Bíblia, Saul e Davi enfrentaram, quando você fala em gigante na Bíblia, quem você lembra? Golias. Saul era para ter enfrentado o gigante, mas Saul olhou para o gigante e disse, é grande demais, não dá para eu enfrentar. Saul se desanimou. Saul era um rei forte. Davi, jovem, adolescente, franzino, olhou para o gigante, ao mesmo tempo que Saul olhou para o gigante e disse, é grande demais, não dá para derrubar. Davi olha para o gigante e diz, o gigante é grande demais, não dá para errar a pedrada. Olha a diferença. O problema é o mesmo, mas a forma de enxergar é diferente. Aí eu volto àquela frase que eu disse no início e repito, Deus não muda o seu problema, Ele muda você. Mas o tamanho do gigante pode trazer desânimo. Então onde é uma porta de desânimo? O tamanho do problema. Talvez hoje você está desempregado e as contas estão se acumulando, o seguro-desemprego está acabando. Você entrou no cheque especial, cartão de crédito já entrou no rotativo. É um grande problema, porque o juro do crédito rotativo já está nos 300%, 200%. Um grande problema, que pode lhe trazer desânimo. Me lembro ainda de outro exemplo bíblico, lá em Números, no livro de Números, capítulo 12, Deus fala para Moisés escolher 2 espias. Moisés escolhe 12 espias para ir lá espiar a terra prometida, que eu dei para vocês. Então olha só, Deus manda Moisés escolher 12 para espiar a terra que Deus já havia dado. Deus, Ele já te deu a promessa. Agora vão os 12 espias, vão lá na terra, só que eles olham a terra e se enxergam como gafanhoto e enxergam os gigantes. E eles voltaram e trouxeram um relatório para Moisés, dizendo, Moisés, olha, lá é uma terra de gigantes e nós somos como gafanhotos aos nossos olhos. Então o povo começou a chorar, a lamentar, se desanimou, com o quê? Por causa do relatório. Mas aí se levantou 2 jovens, Josué e Calebe, e disse assim, eia, subamos e comamos, porque a terra mana leite e mel, vamos possuir a terra. O problema era o mesmo, mas a postura dele foi diferente. O gigante, os problemas que estão sendo apresentados, talvez um grande problema com seu filho, entrou nas drogas, é um grande problema. Problema com o seu casamento, seu esposo está te resistindo, é briga, conflito todos os dias, é um grande problema. Perca do emprego, é um grande problema. Um diagnóstico de uma enfermidade, você chega no médico, você está tudo bem, mas aí chega no médico, ele te dá um diagnóstico, câncer, é um grande problema. Grandes problemas, mas para Deus pode ser um grande milagre. O grande problema pode ser uma porta de entrada para o desânimo, mas vai depender da forma como você vai enxergar esse grande problema. Outra porta de desânimo também é o tempo de duração no deserto. E aqui eu digo o deserto é o tempo que Deus leva para um tratamento, para Deus aperfeiçoar você. Mas quem não enxerga o tratamento de Deus, ele encara o deserto como sendo um tempo de coisas chatas, de situações chatas, em que não muda. Então são situações chatas que não mudam. Por exemplo, a minha vida sem dinheiro. Poxa, estou sem dinheiro, não muda isso. Poxa, meu casamento, brigas constantes, não muda isso. Brigas constantes, pois é, deserto. E é uma situação chata. Principalmente se o seu casamento tem andado assim, brigas constantes. Provérbios 27, verso 15 diz assim, que o gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. A Bíblia compara a mulher que provoca rixa no lar, no casamento, com uma casa que está cheia de goteira. Então vem uma grande chuva e aí fica aquela goteira. É chato, não é? Alguém já teve goteira na sua casa?
Como é chato. Situações, e não acaba a goteira, e não acaba a situação do meu casamento. Quando eu penso que vai melhorar, pior. Quando eu penso que vai melhorar minha vida financeira, está lá eu de novo pagando o crédito rotativo. Quando eu penso que vai melhorar minha saúde, lá vem o médico dizendo outro diagnóstico. Quando eu penso que vai melhorar agora que eu me encontrei com a pessoa amada, aí lá vai ela, está gostando de outra pessoa. Pois é, situações de deserto, porta de desânimo. Para todo mundo está indo muito bem, só para mim dá errado. Mas lembra das dois tipos de pessoa. O que enxergou o ipê e viu uma árvore maravilhosa, mas o que enxergou o ipê também e viu só a sujeira. No tempo de deserto, você pode enxergar como sendo uma situação chata, que é só para você, só você que está vivendo isso, ou pode enxergar como sendo a mão de Deus me tocando, me moldando. No texto que nós lemos em Atos 4, não pense você que eu esqueci do texto, não. Não sou pregador que lê o texto, sai do contexto e nunca mais volto para ele, não. Calma que eu vou voltar nele. Em Atos capítulo 4, Pedro e João estão pregando o evangelho, eles foram presos, detidos e castigados. E na oração eles falaram: Senhor, tudo isso se cumpriu, tudo isso foi para que se cumpra o propósito que o Senhor já predeterminou. Pedro, João e todos que se reuniram para orar, entenderam que a situação que eles estavam vivendo era propósito de Deus. Presta atenção, tem situação na vida que não é propósito de Deus. Uma enfermidade não é propósito de Deus. Deus, Ele não usa da doença para tratar você. Doença é maligna. Com a oração da fé, pode ser removido. Mas Deus usa de circunstâncias. Quando eu digo aqui deserto, eu chamo de circunstâncias. Circunstâncias adversas que Deus está usando. Será que como que você entende esse tempo que você está passando agora no deserto? Recentemente, uma irmã, numa das nossas células, disse assim: olha, eu estou desempregado, mas eu entendo que isso é tratamento de Deus para mim. Eu achei legal isso, uma postura madura para dizer isso. Porque antes ela era ansiosa, ela que queria trazer as coisas, liderar a casa, e de repente agora é um tempo que se estendeu, é um tempo maior de desemprego para a vida dela. Mas é um tempo onde ela percebeu: opa, mas é Deus aqui me tratando. É Deus aqui me moldando. Uma postura sábia, de enxergar a mão de Deus tratando você. Uma outra situação também que pode trazer desânimo: o tamanho da espera. Tamanho do gigante, tamanho do deserto e o tamanho do tempo da espera. Aí você orou, você sabe da bênção, da promessa. Deus prometeu, você e a sua casa servirão ao Senhor. Mas está demorando, pastor. Deus tem uma promessa para você. Olha, não é bom que o homem viva só. Ah, pastor, está demorando, estou solteiro. Já cheguei nos meus 30 anos, meu Deus. Não entre em desespero. Mas, para alguns, o tempo pode ser um desânimo. Para todo mundo está acontecendo, menos para mim. Por que para mim está demorando? Por que para mim está demorando encontrar um emprego? Por que para mim está demorando encontrar alguém para eu me relacionar? Tempo de espera. Agora também, eu não coloquei aqui, mas o desânimo, ele também pode entrar em virtude do cansaço físico. Vamos lá, você não se cuida, dorme mal, come mal. O que vai acontecer? Vai acontecer que o corpo, ele vai se esgotar fisicamente. E esse esgotamento físico pode lhe trazer desânimo também. Como que fica você quando você está doente, enfermo? Eu, pelo menos, quando estou resfriado, é na cara, é notório. Minha fisionomia fica meio, quando eu estou resfriado, com a sinusite atacada, é notório. Como que fica você também quando você está com fome? Bravo, alguns ficam bravos. Nem quero ficar perto do Vado quando ele está com fome. Mas olha só, o contrário também é verdadeiro. Quando você come, como que você fica? Você não fica feliz? Então, existem outras situações e portas de desânimo também. Agora, existem outras portas de desânimo. Frustração. Aqui, talvez você vai se identificar. O que é a frustração? Todo desânimo é fruto da decepção. E decepção é resultado de expectativa. O que é expectativa? É aquilo que você espera do outro, mas ele não sabe.
Mas você fica chateado porque ele não fez. Mas ele não sabia. Então, sua expectativa. Expectativas são boas, desde que compartilhadas. Agora, a expectativa não compartilhada, ela gera decepção. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Na prática, talvez você veio aqui para a igreja, e aí você entrou lá no nosso site, aí viu a foto dos irmãos, da célula, todo mundo feliz. Aí viu a foto do pastor, da pastora, todo mundo feliz. Que na foto todo mundo, né, demonstra uma simpatia. Nossa, que pastorzão, é isso que eu quero. Aí você veio para a igreja, todo mundo te abraçou, te acolheu e tal. Glória a Deus. Só que aí, passou-se a semana, aí o pastor não te ligou, o líder não te ligou. Aí você já começa a dizer, ai, estou desanimado com essa igreja. Ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas peraí. Está escrito lá um roteiro que todo mundo tem que te ligar todo dia? Você criou essa expectativa. A igreja não mudou. As pessoas não mudaram. Nós continuamos o mesmo. Mas é você que criou uma expectativa diferente. E por sermos uma igreja em células de relacionamento, porque nós somos assim, de relacionamento, nós queremos nos relacionar, isso é o que mais acontece em nossa igreja. Então é uma porta que quase sempre está aberta, porque pessoas criam expectativa com o outro, criam expectativa de o aniversário ser lembrado. Passou meu aniversário, ninguém se lembrou de mim. Eu sou uma pessoa resolvida quanto a isso. Eu já digo, meu aniversário é 6 de julho. Ai, pastor, mas credo, mas sou resolvido, o que tem? É melhor eu falar e você saber do que eu ficar esperando, você não sabe. Aí eu espero que receber uma ligação, parabéns, mas ninguém sabe da minha data. Tem gente que fica chateado por causa disso, mas ninguém sabe da sua data de aniversário, filho. Ninguém sabe. Aí você passa o seu aniversário, você fica chateado. Seja resolvido. Resolvido no casamento, decepção no casamento. Ah, eu esperava que minha esposa me trouxesse café da manhã. Mas ela sabe o que você quer? Ela não sabe. Mas aí você fica chateado. Aí acorda já de mau humor. Ah, eu esperava que o meu marido colocasse o lixo para fora no dia do lixo. Ele sabe? Você já falou com ele isso? Ah, eu esperava que o meu marido me fizesse mais surpresa. Ele sabe? Se ele sabe, amém, compartilha. Agora, se ele não sabe, não espera, vai trazer decepção. Ah, eu esperava que o meu líder fosse mais ungidão. Ah, eu esperava. Irmão, esperava. Compartilha. Todo desânimo é fruto da decepção, e decepção é resultado das expectativas. Fala a verdade, quantos aqui já ficaram decepcionados com alguém? E aí, porventura, ficaram desanimados. Recentemente eu ouvi de um irmão, ele disse assim, veio se aconselhar comigo, com a pastora, e falou assim, pastor, estou desanimado com a igreja. Quando eu vi isso, eu já me assentei, né? Desanimado com a igreja. Aí eu já pensei, o que eu estou fazendo de errado? Já pensei em mim, o que eu estou fazendo de errado? Aí ele falou, não, estou desanimado com a igreja, pastor, porque o fulano mudou, o Beltrano, sabe, fica falando outras coisas de mim. Eu falei, peraí, então não é a igreja, é um grupo de pessoas dentro da igreja que você está tendo problema. Decepção. Teve decepção com um grupo de pessoas, expectativas, se decepcionou, se frustrou, resultado, o que aconteceu? Desânimo. Aí a pessoa começa a dizer que é a igreja. Olha, irmão, acontece que muitas vezes você pode dizer assim, eu estou desanimado com o meu casamento, estou desanimado com o meu filho, estou desanimado até com a igreja. Mas vamos avaliar e seja verdadeiro consigo mesmo. Talvez sejam expectativas que você construiu dentro de si. E em virtude disso, você está sendo decepcionado, frustrado, e o desânimo está entrando dentro de você. E o desânimo está entrando e está se alojando, mas hoje ele vai sair. Agora, não me entenda mal. O objetivo dessa mensagem não é abater você. Estou dizendo tudo isso aqui não é para abater você, pelo contrário, é para te conduzir a um nível maior de liberdade em Deus. Como vencer a frustração? Seja uma pessoa resolvida. Compartilhe as suas expectativas. Uma certa vez minha esposa chegou em mim. A primeiro momento eu fiquei chateado. Ela falou assim, olha, você não me faz feliz. Eu falei assim, como? Eu me esforço, sou homem de Deus, me esforço para te respeitar. Eu pensei dentro comigo, né? Primeiro momento não soou bem dentro de mim não, confesso. Ela está aí, né? Não soou bem, mas depois ela explicou. Só Deus me faz feliz.
ela se resolveu. Por quê? Se ela ficar com muitas expectativas altas em relação à minha pessoa, ela vai ser infeliz. A mesma coisa eu. Se eu ficar com muitas expectativas altas, não compartilhadas em relação à minha esposa, eu vou ser uma pessoa muito infeliz. Quer ser feliz? Diminua as suas expectativas. Agora preste atenção. Não é fácil isso, diminuir as expectativas. Não é fácil. Não é fácil você dizer para uma criança: ei, criança, diminua a sua expectativa. Eu tenho um filho de 2 anos. Ele tem expectativas de que eu vou chegar do trabalho todo dia e vou brincar com ele. Eu chego no que eu abro o portão, ele já pega a motoquinha dele para eu já ir brincar com ele lá na rua. Ele tem expectativa que eu vá brincar com ele todo dia. Ele tem expectativa que a mamãe venha dar a mamadeira dele todo dia de manhã quando ele acordar. Ele já acorda, tetê. Vai dizer para ele: Felipe, não tem expectativa que eu vou brincar com você não, filho. Ele não vai entender. Criança não entende. Então preste atenção no que eu estou dizendo, com muito amor, respeito e carinho. Se você ainda não consegue diminuir as suas expectativas, é talvez porque ainda você seja imaturo emocionalmente. Porque sabe qual é a marca de uma pessoa madura? É que ela é resolvida dentro de si. Ela é madura, ela demonstra essa maturidade, ela diminui as suas expectativas em relação às pessoas. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, o texto da palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Para aquele que vive nesse nível alto, é então difícil qualquer tempestade trazer frustração para ele. Deus quer que você viva numa liberdade em Deus. Me traz à memória a ilustração do avião. Você já deve ter voado, você sabe que o avião, quando ele está acima das nuvens, que é o que chamam de nível de cruzeiro, ele não pega as tempestades que está nas nuvens, ele está acima. Mas quando ele faz voo baixo, como por exemplo, São Paulo-Rio, Goiânia-Brasília, são voos curtos, então ele não sobe a uma altura acima das nuvens, então ele pega muita turbulência, pega muita tempestade. Deus quer levar o seu nível de maturidade. Talvez você está andando no nível, no meio das nuvens, está enfrentando muitas turbulências na vida, muitas decepções, mas Deus quer levar você está aqui para ouvir o conselho de Deus, para elevar o seu nível de fé e expectativa somente em Deus. Deus não vai te frustrar, mas as pessoas vão te frustrar, as pessoas vão te decepcionar. Portanto, quer ser feliz? Diminua. E agora já entro nas ferramentas de como vencer o desânimo e a frustração. Mostrei para você o que é o desânimo e as portas por onde entra o desânimo. Frustração é uma delas, cansaço, outra dela. Tamanho do problema é outro. Tempo de espera, deserto, são portas de entrada. Agora, como vencer o desânimo? Primeiro, diminua sua expectativa em relação às pessoas. Diminua. No texto de Atos que nós lemos, Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outro que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Espera lá. Pedro e João estão pregando a Jesus, pregando para o povo, para aquele mesmo povo que antes Pedro e João faziam parte, porque Pedro e João eram judeus também. Talvez Pedro e João estivessem ali pregando, porque não, nós estamos aqui, fazíamos parte deles, agora vamos falar que existe agora um novo caminho, que Jesus rasgou o véu, mas pelo contrário, o povo, os judeus religiosos não ouviram, quiseram que ele calasse a boca. Então Pedro e João resolvidos: não, peraí, eu não vou ouvir a vós outros, eu não vou ouvir vocês, mas antes eu vou ouvir a Deus. Expectativa somente em Deus. Não tem expectativa no outro, tem expectativa em Deus. A sua expectativa em Deus chama-se fé. A sua expectativa em Deus chama-se que Deus está no controle.
Deus está no controle. Pastor, mas eu casei, e todo mundo quando casa quer ser feliz. Todo jovem que está aí esperando casar, quer ser feliz. Quer encontrar o príncipe encantado, a princesa encantada. Mas seja bem-vindo, a vida é ao vivo. Não tem ensaio. A vida é ao vivo. Vai enfrentar turbulências. Por quê? Personalidade diferente, cultura diferente, formação diferente, tudo diferente. E os opostos vão entrar em choque. E às vezes você vai entrar em decepção, frustração. Alguns estão infelizes no casamento porque estão decepcionados e frustrados. Ouça o que Deus diz a respeito de você. Deus te uniu. O que Deus uniu não separe o homem. Ouça o que Deus diz a teu respeito. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Ouça o que Deus diz ao seu respeito. Se as pessoas estão te rejeitando, dizendo que quem é você? Deus diz, você é meu filho e você pode todas as coisas, porque eu é que te fortaleço. Se as pessoas estão dizendo, olha, cala a sua boca, para de falar de Jesus, olha, para de sonhar tão alto, para com isso. Ouça o que Deus diz a teu respeito, pense coisas grandes sim, porque em Deus você fará grandes obras. Jesus disse, você fará obras maiores. Então sonhe, pense grande sim, mas diminua sua expectativa em relação às pessoas. B, como vencer? E aqui, Jeremias 17, verso 15. Eu não posso esquecer de falar esse verso aqui para você. Pedro e João, talvez eles se lembraram do que estava escrito no Velho Testamento. Jeremias 17, verso 5 a 10, está escrito assim, bem assim. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Presta atenção, aparta o seu coração do Senhor e confia no homem, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Presta atenção, o profeta Jeremias, e aqui Pedro e João, eu acredito que eles se lembraram desse verso. E aqui o conselho de Deus é, não confie no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Presta atenção, a palavra confiar aqui não significa agora, eu vou desconfiar de todo mundo. Não, não é isso. Você viver no mundo da desconfiança, não é isso. A palavra confiar aqui é você colocar a sua fé, é você colocar o seu apoio, é você colocar a sua segurança no homem. Então eu coloco a minha segurança, a minha felicidade na minha esposa. Estou sendo maldito. Eu coloco a minha segurança e o meu apoio no meu líder. Estou sendo maldito. Maldito. Vou ficar sozinho. E todos nós temos expectativas. Sim, eu tenho expectativa de que todo mundo venha para o culto, para a reunião da igreja. Essa é a expectativa que todo líder tem. Todo líder de célula tem expectativa que todos venham participar da reunião, mas nem sempre essas expectativas são cumpridas. Então eu resolvo confiar no Senhor, o Senhor está no controle. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Maldito é aquele que confia no homem, coloca a sua segurança no homem e se aparta de Deus. Então ele não mais confia em Deus. A sua segurança, o seu apoio está no homem. Está no homem, simplesmente nele. Tem pessoas que quando perdem um líder, ou se separa de alguém e fala, perdi o chão. Espera aí, então seu apoio, sua segurança estava naquela pessoa. Daqui a pouco eu vou mostrar para você um vídeo muito forte, um testemunho muito poderoso. Mas daqui a pouco eu mostro, para reforçar isso, essa ideia que eu estou falando para você. Ainda, como vencer o desânimo e a frustração? Então, primeiro, diminua suas expectativas. Segundo, procure a sua célula para orar com você e compartilhe os seus sentimentos. Foi justamente o que Pedro e João fizeram. Lá em Atos 4, diz assim,
uma vez soltos quem? Pedro e João. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Levantaram a voz a Deus e oraram. Qual é o comportamento de alguém desanimado? Ele não quer estar no meio de gente. Hoje eu não vou para a célula. Por quê? Estou meio desanimado. Hoje eu não vou para o culto. Por quê? Porque eu estou meio desanimado. Sabe aquele dia que você estava desanimado e não veio para o culto? Pois é, o espírito de desânimo sentou lá no seu ombro e deixou você encostado lá no sofá. E pior ainda, você ficou assistindo um jogo de futebol porque o seu time perdeu. Desânimo, vou ficar aqui, vou para a célula hoje não. Presta atenção, sintoma de quem está afastado, desanimado, é que ele quer ficar isolado do grupo. Mas Pedro e João, eles sabiam, peraí, eu vou procurar a célula, vou procurar a igreja. Eles foram e compartilharam, olha, aconteceu isso, deram um relatório de tudo que estava acontecendo com eles e falaram o sentimento. O que aconteceu? A igreja, a célula ouviu e só bateram nas costas? Não, rapaz, chora não. Não, rapaz, levanta a cabeça. Não, moveram com fé ao Deus do impossível. Oraram e colocaram diante de Deus. Irmão, por que somos uma igreja em célula? Para que justamente você encontre apoio e segurança. Quando vier o desânimo, quando o desânimo tentar entrar na sua vida, busque apoio na sua célula. Busque apoio na igreja. Está aqui eu, a pastora, estamos aqui para te servir. Está aí a sua célula, aquela pessoa que está te acompanhando está aí para te servir, para orarmos juntos. Porque quando 2 ou mais pessoas se reúnem no nome de Jesus, Ele se faz presente. E quando ligamos aqui na terra, está ligado nos céus. Já aconteceu com você, de você ir para uma reunião meio assim, cabrobró, meio brocochô, mas sair daquela reunião animado, encorajado? Você saiu não animado porque comeu, não animado porque simplesmente encontrou as pessoas, você saiu animado porque recebeu de Deus através da vida das pessoas que ali compartilharam com você. Quantos aqui antes, no passado, abriam a sua casa para oferecer churrasco com cervejada? E aí as pessoas vinham para a sua casa e saíam lá tombando, cambaleando bêbadas. Antes a sua vida era assim. Hoje a sua casa pode ser uma casa de milagres, pode ser uma casa de paz. Abra a sua casa para receber as pessoas, receber a igreja. Todo aquele que abre a casa para receber a célula está recebendo a igreja. De imediato está sendo abençoado. Eu vejo aqui, essa igreja é uma igreja abençoada. Não tenha receio e não seja tímido. Não seja daquele, não, eu não vou incomodar. Não, irmão, você não incomoda. Compartilha. Hoje nós temos aí as redes sociais. Temos aí o WhatsApp, temos torpedo, SMS e até ligação. Alguns até ficam surpresos quando eu ligo, né? Pastor ligando? Porque o normal é só MSN não, mensagem no Zap, né? Irmão, nós podemos falar um com o outro. Tem por vezes que eu mando até oração, eu gravo a oração e mando. Por quê? Porque é uma forma de vencer o desânimo. Desânimo vem, irmãos. Desânimo vem. Estou pregando isso para você, mas estou pregando para mim também. Desânimo vem para todos nós estamos sujeitos. Não estou aqui pregando e falando isso porque eu estou imune. Estou alheio, estou no nível superior que você. Não, estou no mesmo nível que você. Quero dizer para você que estou no mesmo nível. Tudo que eu estou dizendo para você, eu estou buscando praticar, estou alcançando a vitória. Quando a reunião não está cheia, diminua minha expectativa. Quando o irmão não faz, diminua minha expectativa. Quando não acontece, diminua minha expectativa. E busco apoio de oração. Compartilho com os meus irmãos. Eu tenho a minha célula também de pastores. Toda terça me reúno com os pastores, eu compartilho, falo com as dificuldades, oramos uns pelos outros. A célula é esse instrumento de Deus para você. Se apoie na célula. Se coloque debaixo da sombra do Onipotente. Ele tem uma sombra. E por final, não se entregue aos seus sentimentos, mas peça a Deus maior ousadia para continuar realizando o que começou. Tem muitas pessoas que começam bem, mas param no meio do caminho porque vem o desânimo. Pedro e João, os apóstolos, começaram pregando. Veio a intimidação.
veio à porta do desânimo, o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Os líderes religiosos estão nos intimidando, estão nos prendendo. Mas qual foi a oração deles? Na oração eles pediram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Qual que é o comportamento do desanimado? É encostar, é se entregar, é não mais trabalhar, se entregar à situação. Mas eles não. Senhor, nos dá mais ousadia, nos dá mais coragem para continuarmos a fazer aquilo que começamos. Irmão, se você é daquele tipo de pessoa que começou algo, começou um projeto, começou um trabalho, começou um sonho, parou no meio do caminho porque encontrou dificuldades, encontrou trabalho, peça a Deus: Deus, me dá maior ousadia, me dá maior ânimo. Em toda a palavra de Deus, ele fala: tenha ânimo. A palavra ânimo, eu estava fazendo pesquisa, 42 vezes aparece na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, na vida de Josué, quando Josué se viu atemorizado, tendo que liderar 3.000 judeus. O líder Moisés havia falecido. Josué se viu assim: mas quem sou eu? E agora eu vou conseguir? Josué se viu desanimado. Olha o tamanho do problema: 3 milhões de pessoas. 3 milhões de problemas. 3 milhões de pessoas. O líder Moisés, referência, morreu. E agora, o que será de mim? Aí Deus vem com a sua palavra: esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Começou? Vai parar não. Continua, porque eu sou o Deus que cumpre. Ainda no verso 7, então somente esforça, tem muito bom ânimo. De novo, Deus fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. De novo no verso 9, tudo no mesmo capítulo 1. 3 vezes aparece a palavra ânimo. Não te mandei eu? Agora Deus exorta Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Eu não te mandei, tem bom ânimo. Deus, ele está te corrigindo. Deus, nessa noite, ele está chamando a sua atenção. Ei, é como dando um chacoalhão. Deus está te dando um chacoalhão nessa noite, meu irmão. Ei, minha filha, eu não te mandei ter bom ânimo. Não te mandei eu ter um bom ânimo. No dicionário, em hebraico, a palavra ânimo significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, ser ou ficar firme, ser resoluto, ser persistente, ficar seguro, sustentar e encorajar. A pessoa de ânimo, ela não para no meio do caminho, ela continua trabalhando. A pessoa de bom ânimo, ela continua corajosa. Porque coragem não é não ter medo, coragem é enfrentar o medo. Coragem é enfrentar esse sentimento que está aí dentro de você. Lembre-se, maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Recebi essa figurinha, eu achei muito interessante. O Cascão fez uma oração: Papai do céu, faça eu ser um diretor da Mary Kay. Então Deus pegou ele: então vai trabalhar. Tem pessoas que são assim, oram: Deus me faz prosperar, Deus me faz ser bem sucedido. Mas o que você está fazendo? Deus falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Não é só tenha bom ânimo. Sabe quando você no mundo corporativo, você tem muitas palestras de motivação, autoajuda. Quantos aqui já participaram de palestras de autoajuda? Já participei até daquelas palestras do Daniel Godry, na empresa que eu trabalhava. Você sai de lá, nossa, agora vou arrebentar, né, Tati? Vou arrebentar. Mas aí você sai: mas eu dei risada, achei interessante as piadas, mas e agora? Como é que eu vou colocar em prática isso? Não basta ter ânimo. Não basta ter injeção de ânimo. Você chega lá, você que é vendedor, aí o seu gerente chega lá: vamos bater a meta, você pode, você consegue. Não, eu acredito em você. Isso é injeção de ânimo. Ele está injetando ânimo em você. Eu acredito em você, vamos lá. Não basta só injeção de ânimo. Vai trabalhar, filho. Vai pôr a mão na massa. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer o que tem que ser feito. Tem que estudar? Estude. É o TCC? Faz o TCC. É o trabalho. Poxa, está me pedindo demais, me exigindo demais. Trabalhe, Deus vai te honrar você. Deus vai honrar você. Deus não chama você para ser uma pessoa desanimada. Deus chama você para ser uma pessoa animada, encorajada, forte,
firme, que começa e termina. Se você entrou aqui, começou algo e não terminou, hoje acabou isso. Vira essa página da sua história, vira. Tira ela da sua história de vida. Deixa Deus escrever uma nova história para você agora. No Novo Testamento, eu li no Velho. Alguns podem falar, pastor, tudo isso é velho, velho, velho. Novo Testamento, Jesus diz. No Velho Testamento foi Deus falando para Josué. No Novo Testamento é Jesus, Deus, falando para os discípulos. E ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus agora dizendo para você. Jesus disse para os discípulos, o Senhor disse para Josué, e o Senhor diz para você hoje. Tenha bom ânimo. Nesse mundo vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. E é interessante que no grego, a palavra ânimo já significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar feliz e estar de boa disposição. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, estar satisfeito. Uma palavra que, essa no grego, por quê? Estou enfrentando aflições. Jesus disse isso no contexto de que, olha, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, esteja satisfeito. Satisfeito com o quê? Com problema? Satisfeito o quê? Com conformismo com essa situação de vida? Não. Esteja satisfeito nele, no Senhor. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, então ele está dando a ferramenta para vencer o mundo, as aflições e o desânimo, em Jesus. Fernando, libera o áudio para mim. Vi, apaga as luzes. Presta atenção nesse testemunho, por favor. Sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu estava só, ali Ele nunca me deixou. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos. E essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja, no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória. E nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez. E no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes, e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes, ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula, e ele ficou respirando pela placenta. E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia, e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar. E ela foi para a glória, ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, numa sala de cirurgia,
ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Amém. Pode acender as luzes. Testemunho forte esse e muito emocionante. E uma frase que me marcou nesse testemunho do Israel é que ele diz: o soldado está ferido, mas continua firme e forte para a batalha. Ter bom ânimo é sim não esmorecer e nem fraquejar na fé. Ter bom ânimo é continuar firme, sabendo que o Senhor está no controle. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Situação de desânimo é o sonho de todos. Quando casa, ter o filho. Vem o filho e perde a esposa. Ou talvez, no seu caso, você perdeu o filho. Mas o ânimo vem do Senhor. É quando você encontra satisfação no Senhor. Ânimo no grego. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Ânimo no grego: animar-se, estar satisfeito. Quando você encontra a sua satisfação no Senhor, você encontra o bom ânimo. Como eu disse no início, quando a minha esposa falou para mim: olha, você não me faz feliz. No primeiro momento aquilo me chocou. Eu fiquei até chateado, até discuti. Mas depois eu entendi. Quando aquietei a alma, eu ouvi a voz de Deus: é verdade, eu não faço. Irmão, se você está buscando alguém para te fazer feliz, impossível, ninguém vai te fazer feliz. Só Deus pode satisfazer você por completo, pode te animar por completo. Só Ele é o caminho, só Ele é a vida. Vamos colocar em pé.